Se você tem Plutão com o Sol no mapa natal, é bem provável que você já tenha percebido que de vez em quando precisa mudar de casca. Por que eu digo casca? Porque está relacionado à nossa personalidade e aquilo que nós temos de mais escondido, de mais pessoal da nossa vida, aquilo que normalmente nós não queremos que as pessoas saibam. São os nossos segredos. Então às vezes a gente precisa respirar, a gente precisa de alguma forma se livrar de determinadas características que estão presas no nosso inconsciente, na nossa personalidade. Então Plutão, ele é um planeta bem tenso para ser compreendido, ele é bem difícil, né? Por quê? Porque ele é um planeta psíquico, que rege as faculdades psíquicas do ser humano. Então, se você tem um Plutão com Sol no seu mapa natal, você tem toda uma profundidade aí. Você tem motivações que nem mesmo você sabe que tem. São motivações que às vezes você pensa assim, nossa, eu não sei por que eu fico com essa raiva de vez em quando. Nossa, eu não sei por que eu tenho tanta inveja. Nossa, eu não sei por que eu tenho tanta vingança. Eu não sei por que eu tenho tanta força quando acontece uma coisa difícil. Eu nem sei de onde eu tiro tanta força para resolver uma situação. Nossa, aquilo aconteceu comigo, eu nem sei como que eu consegui resolver aquilo, não sei de onde eu tirei isso. Pessoas que têm Plutão com Sol, elas têm uma necessidade de poder, elas têm uma ânsia pelo poder, elas têm uma sexualidade mais profunda, mais intensa. Plutão é planeta de sexualidade, Plutão é planeta de poder, Plutão é planeta de manipulação. Então as pessoas que têm um Plutão forte no mapa, sobretudo com o Sol, essas pessoas elas têm aí uma certa tendência a manipular uma situação a seu favor, né? A pessoa manipula uma situação porque é da natureza de Plutão manipular. Então essa pessoa, ou se ela não manipula, ela é manipulada. Então existe essa possibilidade, que aquilo que a gente não faz, nós recebemos de alguma forma. A questão é, se tem Plutão com Sol, ou faz ou leva. É mais ou menos assim em todos os aspectos, né? E porque vai depender da casa. Lembra que as casas são da vida. Então o Plutão, ele é um planeta de intensidade. Ninguém nasce com ele à toa ou por acaso. Nós vamos vivê-lo, né? Nós vamos viver essa experiência do aspecto com o Sol de alguma forma. Então Plutão traz a personalidade, uma certa força, traz uma estrutura mais rígida no sentido de ser mais estável. Traz toda uma emotividade muito forte, né? Que essa emotividade ela é tão forte que ela se transforma num sentimento que pode ser desde um apego profundo até uma raiva, até uma necessidade de vingança, ela pode ser um ódio e ela pode ser também uma característica que é bem interessante de Plutão, que é o de quando Plutão ama alguma coisa, quando as pessoas que têm Plutão com Sol amam alguma coisa, elas têm uma característica muito interessante, né? Elas são 8 ou 80, não existe meio termo para Plutão. Então as pessoas que têm Plutão com Sol, elas têm uma personalidade que a gente chama de 8 ou 80. É uma personalidade muito forte, é uma pessoa de gênio, de personalidade forte. Só que Plutão, ele não é como os arianos, que eles estão enraivecidos, eles vão e colocam aquilo para fora logo, não. O Plutão, ele é regente de Escorpião, então ele é um planeta que ele faz com que a pessoa vá acumulando, mas não esquece. Então aquilo fica no inconsciente da pessoa e na hora em que não dá mais, a pessoa explode. Então o Plutão, ele é um planeta de acúmulos, a pessoa vai acumulando determinadas experiências, determinadas situações, e aí elas passam por lutos de vez em quando na vida. Por quê? Porque esses lutos, eles visam o quê? Jogar fora aquilo que não interessa mais. Então Plutão é um planeta de reciclagem, tanto a reciclagem no sentido do termo mesmo, reciclar coisas, assim como reciclar o nosso próprio espírito, a nossa própria personalidade. Então, como o Sol rege a personalidade, as pessoas de Plutão sentem que precisam ficar se reciclando de vez em quando. Elas sentem que elas precisam se compreender melhor. É como se as suas emoções chegassem na superfície e não desse mais para viver daquela forma. E aí as pessoas atraem para a vida delas situações que é para poder colocar mesmo todo esse conteúdo para fora. Então, Plutão com Sol, ele é um aspecto de muita intensidade.
ele é um aspecto que também está relacionado com o pai e com os homens na nossa vida. Tanto os homens na vida dos homens, como os homens na vida das mulheres. Plutão com o Sol representa características herdadas do pai. Existem as características do próprio pai. Se o Plutão está tenso no mapa, o pai pode ser uma pessoa manipuladora, uma pessoa mais negativa, uma pessoa vingativa, uma pessoa violenta, muitas vezes, né? Mas no sentido positivo, esse pai pode ser uma pessoa que trouxe muita força para o nativo, né? Para a pessoa que tem o aspecto. A pessoa aprende a característica de força, de resistência, né? Tanto Saturno quanto Plutão são planetas de resistência. Então, essa pessoa pode ser uma pessoa muito resistente. O pai pode ser alguém que trabalhe com cura, porque Plutão é um planeta de cura. Então, as pessoas que têm Plutão com o Sol são muito resistentes no sentido também de que elas têm uma resistência, ao mesmo tempo um certo domínio de cura. Então, Plutão, ele é aquele planeta que nos leva às esferas mais elevadas da consciência, às esferas mais elevadas do poder. São aqueles em que almejam o poder no máximo e aqueles em que se elevam no máximo. Uma pessoa muito bem estabelecida com Plutão, no sentido da elevação, é uma pessoa que aguenta e suporta qualquer revés da vida, qualquer dificuldade da vida. Então, é uma pessoa que carrega a cruz e carrega a cruz mesmo com força, carrega com vontade, é uma pessoa forte. Então, agora eu vou falar um pouco do trânsito, que, como sempre, não é muito diferente do aspecto. Só que, às vezes, a pessoa não tem Plutão com Sol no mapa natal, mas passa por trânsito. E, só para avisar, os trânsitos de Plutão são 5 anos e meio. E se você tiver planetinhas juntos, quando o Plutão pega um e pega o outro, aí fica um tempão mesmo, fica 6, 7. Mas ele fica 5 anos e meio com um planeta que ele toca no nosso mapa. E com o Sol não é diferente. 5 anos e meio de uma experiência, veja bem. Se são experiências tão intensas, não dá pra gente viver em 1 ano, não dá pra gente viver em 2 anos. A gente precisa de 5 anos e meio para viver essa experiência. Então, as pessoas que estão em trânsito de Plutão com Sol, elas podem ter problemas com o pai, elas podem ter problemas com um superior. Por que um superior? Porque o Sol são as figuras de autoridade, né? As figuras de autoridade que representam o pai de alguma forma, né? Quando a nossa cultura ainda enxergava o pai como uma figura de autoridade. Então, o Sol está relacionado às figuras de autoridade. Então, você pode ter um problema com o seu patrão, você pode ter um problema com o juiz, com figuras de autoridade que, de alguma forma, aquilo fica se estendendo na sua vida. Então, figuras de autoridade, desde daquelas que representam a lei, como aquelas que representam também a autoridade no trabalho, ou então a autoridade na família. E nós podemos ter também questões com homens, né? No caso das mulheres, o Sol é o pai e é o marido. Então, essa pessoa pode estar vivendo um período de manipulação em relação a um homem. Manipulação, a pessoa fica querendo, de alguma maneira, dominar o outro, sequestrar a individualidade do outro. Plutão é um planeta de sequestros. Os sequestros, eles são uma questão em que as pessoas que estão passando por Plutão com o Sol podem viver, desde aquelas tentativas, daquelas brincadeiras de mau gosto que as pessoas fazem pelo telefone, né? Até um sequestro de fato. Então, são circunstâncias em que nos sequestram, mas não sequestram só a gente no corpo físico, né? Os sequestros que acontecem com o Plutão são os sequestros da individualidade, da emoção do outro, porque Plutão é o planeta do apego. Plutão é o planeta que está relacionado ao luto, é o planeta que está relacionado a um desejo de possuir o outro. Então, e aquilo que é do outro, né? Plutão, ele rege a casa 8, que é a casa do dinheiro dos outros, que é a casa daquilo que é do outro. Então, o Plutão, quando ele está em trânsito, ele pode fazer com que nós, com que a gente coloque para fora essas características de vingança, de ódio, assim como nós podemos também atrair isso nos outros. Plutão é um planeta de violência, tá? De crimes, de assassinatos, né? É um planeta que está relacionado com essas questões bem brabinhas da nossa humanidade. Mas através de um trânsito de Plutão positivo, que você fica 5 anos e meio, você pode descobrir um talento de cura, você pode descobrir uma força interior, você se descobre com uma força que você nem imaginava que você tinha. Mas normalmente você se descobre depois que o período passa, porque aí você passou 5 anos e meio e você viu que você resistiu, que você está aí de pé, e você tá de pé e já é uma outra pessoa.
Passados os períodos de 5 anos e meio de Plutão, você tem certeza da força que você tem, né? É claro que tem pessoas que sucumbem a qualquer um dos trígonos, não é só dos trígonos não, dos trânsitos, não é só Plutão, né? Tem pessoas que sucumbem a Saturno, a Urano, a Netuno, mas enfim, tem pessoas que também sucumbem a Plutão. Mas a questão é que Plutão ele é um planeta de força, ele mostra a força interior quando ele está em trânsito, né? Então a gente costuma dizer que mesmo os trânsitos positivos de Plutão nos trazem algumas dificuldades, algumas preocupações, porque é uma energia muito intensa que mesmo quando ela está positiva no nosso trânsito, a gente sente com uma intensidade muito forte, a gente fica preocupada, a gente fica achando que a gente vai viver o luto na nossa vida em qualquer circunstância. Nós ficamos com medo da morte, nós podemos desenvolver uma síndrome do pânico, porque Plutão é o planeta do pânico, é o planeta do medo, né? Plutão nós podemos viver experiências de medo na nossa vida, tanto medo por uma causa real como por uma causa imaginada, né? Imaginária que a gente tem quando a gente está com trânsitos de Plutão com o Sol. Mas eu vou deixar para falar isso mais com o Mercúrio, embora o Plutão com o Sol também predisponha ao medo, porque o medo é da desintegração da nossa própria personalidade, né? Porque o Sol rege a personalidade. Então a gente fica com medo de ter medo. E por isso que todos os trânsitos de Plutão predispõem aos problemas de pânico, né? Mas Plutão, enfim, é um pouco difícil falar das qualidades positivas, embora ele tenha sim, e as qualidades positivas deles são as mais elevadas do zodíaco, tanto é que ele é o planeta mais forte. Só que as qualidades positivas de Plutão parecem não combinar muito com a nossa humanidade de hoje, né? A nossa humanidade de hoje, como a gente sabe, não querendo ser pessimista em relação ao mundo, mas se você olhar para o mundo, você vê que quantas pessoas você conhece que tem uma elevadíssima qualidade espiritual no sentido de arrebanhar as massas, de levar as massas para um caminho sublime, para um caminho de ascensão espiritual, um caminho de ascensão de cura de fato do ser humano, né? Quantas pessoas você conhece que são de fato aquelas pessoas que são uma mão mesmo do universo na tua vida, que te levanta, né? Não são muitas, né? Mas existem, essas pessoas, elas existem. Mas vamos considerar a nossa humanidade mais rasa, né? Nós aqui, existem pessoas que, sob trânsitos de Plutão, elas encontram força para tirar os outros mesmo da escuridão com que eles se encontram. Então, as pessoas que têm Plutão positivo no mapa e, sobretudo, que passam por períodos positivos de Plutão de 5 anos e meio, elas podem estar vivendo uma dificuldade muito, muito grande. Mas se elas se empenharem nos seus bons períodos, elas são aquelas pessoas em que tiram mesmo as outras pessoas do sofrimento. São pessoas em que vão no fundo do poço e elas se erguem, elas se levantam e elas levantam os outros com ela. Então, sim, são mais raras essas pessoas, mas elas existem. Porque normalmente quando nós estamos com trânsitos de Plutão, nós ficamos tão preocupados na gente se reerguer que fica até difícil pensar em reerguer os outros juntos, né? Porque já é tão difícil para nós, né? Imagine para os outros. Plutão é associado à morte, então não é só a morte física, é também relacionado ao luto. Então é o luto, é o luto pelas coisas perdidas. Alguma coisa vem se desgastando, vem se desgastando, vem se desgastando, e quando chega o trânsito de Plutão, nós tomamos consciência desse desgaste. Mas até que esse desgaste, até que a gente consiga romper com essa energia, a gente vive durante o trânsito de Plutão esse desgaste. Por isso que está relacionado às manipulações. Nós vivemos sob as manipulações de outras pessoas, ou nós manipulamos outras pessoas até o momento em que a gente chega à conclusão de que aquele apego tem que terminar. E aí a gente rompe com esse apego. Plutão é planeta de desapego. Ele se apega, mas a proposta dele é que haja um desapego. Mas esse desapego, ele precisa levar 5 anos e meio para ser concluído. Por isso que os trânsitos de Plutão, eles são longos, porque eles são realmente muito difíceis, tá? de serem vividos, mas você é capaz de sobreviver a qualquer um dos trânsitos do seu mapa. Basta você entender a natureza do planeta, entender o que ele está pedindo para você fazer. Ele está pedindo para você desapegar, ele está pedindo para você resistir, ele tá pedindo para você enxergar a sua força interior, para você olhar para dentro. Quanto menos você olha para dentro, mais predisposto você fica a problemas de pânico, problemas emocionais relacionados ao planeta. Então, se é para trocar de casca, vamos empreender essa troca, vamos trocar a nossa casca, questões da nossa personalidade que não servem mais.
E aí você consegue fazer a elaboração que o Plutão pede e passar pelo luto que ele organiza. Um abraço a todos e o próximo vídeo é Plutão com Mercúrio.